Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, neste belo dia 30 de junho de 2023. Amém, irmãos? Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor. 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 18, versículo 12. Glória a Deus. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria a cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Síria, e fê-lo habitar em Alá e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre de Atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz dos seus pais, que não creram no Senhor Deus, no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado.
Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sevarfaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio de sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizesse habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. Ele lhes ensinou como devia temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Culta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibas e Tartaque, e os afarvitas queimaram seus filhos no fogo a Adrameleque, e Anameleque, deuses de Sevarfaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdote dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Ele lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braços estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fez convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, a ele, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, e se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu.
Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Uzias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Uzias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei de Assíria transportou a Israel para a Assíria e os fez levar a Alá e Abor, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 38. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos da Tessalônica Aristarco, e segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico, e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ácimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes nos cenáculos onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo que portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado ou pelo Espírito, vou para Jerusalém. Eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo da cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira,
e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijá-lo, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém, irmãos? Livro de Salmo 148, versículo 1 ao 14. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o Senhor, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre. E lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velho e criança, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, Provérbios 18, versículo 6 ao 7. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios num laço para a sua alma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, e até amanhã.